Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma mensagem para o dia de hoje, para este sábado ser repleto da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Hoje o texto fala de Mateus capítulo 12, no versículo 43. Eu vou falar sobre a estratégia de Satanás contra nossas vidas. Preste atenção. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém ele não encontra. Versículo 44. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Olha o que está dizendo esse texto. Esse texto está dizendo o seguinte: quando a pessoa é liberta, quando ela deixa de ter influência de espíritos malignos que muitas vezes escravizaram a vida dela, que muitas vezes deixaram ela aprisionada por anos, muitos anos, e aí o Espírito de Deus chega, convence do pecado, confessa, se arrepende, deixa, e aí se torna uma outra pessoa. Mas quando ela começa a abrir a porta para poder verdadeiramente esse espírito voltar, que a Bíblia diz que o inimigo, ele estava operando naquela pessoa, mas quando ela é liberta, ele sai. Só que quando ele sai procurando algum lugar para repousar. Mas aí ele não encontrando, ele vai querer voltar onde ele estava. Preste atenção. A obra maligna que você foi liberta, uma vez liberta, ela está sempre de olho em você para voltar. Está sempre tentando voltar para te aprisionar. Então, quando a pessoa ela tem um conhecimento de Jesus e se torna liberta, há uma estratégia do diabo fazer você voltar a ser e fazer aquilo que você era. Você tem que ter bastante cuidado. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que quando você tem a sua libertação, o inimigo está à sua espreita, ele está olhando. Você que saiu da prostituição, da mentira, da bebedeira, né, de pornografias, adultérios, né, vícios. Então, quando você é liberto dessas coisas, o inimigo ele sempre vai estar te observando. Então, a Bíblia diz que quando ele volta para a casa de onde ele saiu, ele vai observar. Então, quando ele encontra vazia, ou seja, quando você não tem a palavra de Deus, quando você diminui o seu fluir do estudo bíblico, quando você diminui a presença nos cultos, quando você diminui a busca ao Senhor, quando você vai diminuindo aquilo que Deus tem te colocado, quando verdadeiramente você começa a se esfriar, quando verdadeiramente você começa a ficar mais distante das coisas espirituais, mais longe das pessoas que são espirituais, pessoas que são edificadas. Quando você se afasta disso, o diabo está de olho em você para entrar nesta casa. E diz a Bíblia que quando ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele. Se aquele estado que você viveu lá atrás já era ruim, quando você se afasta da presença de Deus, e essa vida regressa, ela se torna pior do que outra. Então você terá mais dificuldade de voltar. A Bíblia diz que o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então cuide-se, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado quando você estiver enfraquecido, quando você estiver com o espírito frio, quando você começa a sair, você perde as companhias de pessoas espirituais, você perde o desejo de estar na atmosfera espiritual, de coisas espirituais, você deixa de ler a palavra de Deus, deixa de orar, deixa de frequentar os cultos. Então, muito cuidado, porque o diabo está de olho em você. O diabo tem uma estratégia terrível, ele é paciente e ele vai observar o grau de fraqueza que você encontra, para que quando ele voltar, ele quer botar você no estado pior do que o primeiro. E esse estado pior não é fácil, é muito difícil voltar de um estado pior do que o anterior. Então cuide-se, cuidado. A estratégia do inimigo é de fazer voltar o que você vivia antes. A estratégia do inimigo é fazer com que te influencie para que você venha a ser escravo dobrado do que você vivia antes. Hoje eu vou fazer uma oração por você para que você tenha vigilância,
que você vigie. Você era aquela pessoa de temperamento forte que falava o que pensava, discutia com as pessoas, contendia com as pessoas, não tinha paciência, o amor é muito longe. Então, cuidado. Se você tem sido liberto desse tipo de atitudes e comportamento, cuidado que o diabo está de olho na sua vida e ele quer voltar para você ser pior do que aquele estado primeiro. Você já fumou, você já bebeu e você viu que aquele vício atrapalhava muito a sua história, machucava as pessoas que estavam ao seu redor, fazia transtorno nos ambientes onde você passava. Então você foi liberto, você foi curado, mas o diabo está de olho para que você venha estar no estado pior. Se você não cuidar da sua casa, que é o coração, se você não cuidar da sua vida espiritual, o diabo está de olho para poder fazer seu estado pior do que o anterior. Então cuide-se. Eu vou pedir ao Senhor que te proteja, que você venha estar cuidado, fortalecido, capacitado. Volte para a presença de Deus. Você está afastado, se firme. Se você está achando que você está começando a declinar, você está achando que está esfriando, não deixe o estado ficar pior. Volte-se para o Senhor rapidamente, desesperadamente, porque o diabo está de olho na sua vida, na sua história. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, neste momento, nesta manhã, que o teu Santo Espírito fortaleça o espírito dos caídos, dos fracos, daqueles que estão muitas vezes paralisados em suas histórias, não dão continuidade na sua vida espiritual diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades, adversidades, que ainda hoje, ainda agora, o Senhor possa estar com providência, fortalecendo, trazendo vigilância, não permitindo, Senhor, que se afaste dos seus caminhos, os caminhos retos, dos caminhos de paz, do caminho de alegria, dos caminhos de devoção ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo, de um caminho pela qual ele terá abundância, ele será próspero, de um caminho que vai elevar o seu nível espiritual, como pessoa, nos seus relacionamentos, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, parental, na sociedade, que eles possam, Senhor, ser abençoados, serem recheados da palavra do Senhor, da bênção do Senhor, que um dia, esse dia, venha ser um dia de capacitação, um dia de influência do Espírito de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, do brilho do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer cura, libertação, a manifestação do seu poder, a manifestação da sua vontade, que o sol brilhe cada vez mais na vida desta pessoa, que as portas se abram, que grandes coisas comecem a acontecer, que haja restauração, haja arrependimento dos seus pecados, que as pessoas venham se conhecer este Jesus Santo, que deseja a santidade ao seu povo, um povo que adore, um povo que verdadeiramente viva se rendido ao Senhor Jesus Cristo, sendo humilde de espírito, trazendo todas as benevolências que vêm da parte de Deus. Traga, Pai, as bênçãos espirituais para todas as pessoas que escutam essa mensagem, que elas venham ser restauradas, renovadas. Retire os seus cansaços, suas fadigas, suas preocupações, ansiedades, depressões, que o Senhor venha afastá-lo para bem longe e que o inimigo bata em retirada da vida destas pessoas. Eu abençoo, Pai, a cada um que ouve esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Jesus te abençoe, continue a te prosperar, te levantar, a te erguer, a te despertar para você viver coisas gloriosas da parte do Senhor. Não esquece, se você não é inscrito no canal no YouTube, você deve se inscrever. Grandes orações, grandes coisas estão para acontecer. Dá um like, compartilha e não deixe de todos os dias acompanhar essas orações ao nascer do sol, porque Jesus está te chamando. Jesus quer te abençoar, Ele quer te prosperar. Todos os dias terá uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.